Eu estou lendo esse livro, O Poder para Perdoar, do Reinhardt, e eu preciso ler aqui para você esse capítulo. Preciso. É um livro incrível e eu acredito que você precisaria lê-lo inteiro, porque muitas vezes a gente não alcança as bênçãos de Deus para as nossas vidas por falta de perdão. E às vezes está escondidinho lá e a gente não sabe identificar. Então eu preciso ler. É um dos passos para o perdão. Esse já é o passo 2. Então tem um passo atrás aí que você precisa ter esse livro para você ler. Então vamos lá. Perdoar é uma escolha, mas a cura é um processo. Para começar o processo de cura, nós precisamos primeiro perdoar todos aqueles que nos feriram. Perdoar os outros é um assunto menosprezado na igreja de hoje. Há muito ensino sobre a graça, a misericórdia de Deus e o perdão ao qual temos acesso de graça através do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Esses são importantes ensinamentos, já que são a base e a fundação da nossa fé. Sou grato por homens como Martinho Lutero, que pagou um alto preço por restaurar a grande verdade que salvação é um dom de Deus para nós. O assunto de perdoar livremente todos aqueles que nos machucaram tem sido amplamente menosprezado. Se quisermos receber cura para as nossas feridas, precisamos primeiro perdoar todos aqueles que nos feriram e pecaram contra nós. Vamos olhar para a importância de oferecer perdão àqueles que nos feriram. Jesus usou palavras fortes quando ele estava falando sobre perdoar os outros. Temos que caminhar continuamente no processo do perdão. Quando as feridas são profundas, a confiança foi violada e a vida não parece valer a pena. A última coisa que queremos fazer é perdoar aqueles que nos feriram. Como já estive nessa posição, eu entendo que luta pode ser perdoar os outros. Se aprendermos a ser obedientes ao Senhor e a ter um estilo de vida de perdão, encontraremos verdadeira liberdade e paz interior. A palavra não dá nenhuma indicação de que perdoar é algo fácil. O perdão é uma forma de morte, porque morremos para a nossa velha natureza e seu desejo de se agarrar ao ressentimento e se vingar. Se escolhermos perdoar, podemos confiar em Jesus, que vive em nós, para nos dar a habilidade de obedecer a Ele e sair disso. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse que a vida que ele vive na carne, ele vive na fé. Fé no Filho de Deus, que o amou e morreu por ele. Veja Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Precisamos aprender a confiar no Senhor em cada passo da nossa vida na terra. E a minha oração é que através dessas páginas o Senhor possa capacitar a muitos para dar o próximo passo no caminho para a liberdade completa. Por que precisamos perdoar? A pergunta sobre por que devemos perdoar aqueles que nos feriram é uma questão muito legítima. É bom entendermos por que fazemos o que fazemos. O Senhor está mais do que disposto a nos mostrar por que precisamos fazer o que Ele nos pede para fazer, se viermos a Ele com um coração aberto. Nesse capítulo, várias razões são discutidas sobre por que precisamos perdoar. A principal razão, é claro, é que é uma ordem clara da palavra. Mas outras razões são discutidas sobre por que perdoar os outros não é uma opção para qualquer um que quer ter uma vida de vitórias. Estas razões ajudam a explicar por que é tão vital perdoar. A razão 1. Precisamos perdoar para que Satanás não possa tirar proveito de nós. Conforme discutido em um capítulo anterior, Satanás é o inimigo da nossa alma. Se estamos lutando contra o inimigo, a última coisa que deveríamos fazer é dar ao inimigo uma vantagem. Se qualquer um tem uma vantagem, precisamos nos certificar de que somos nós. A palavra nos admoesta a perdoar para não dar a Satanás uma vantagem sobre nós. Na verdade, o apóstolo Paulo nos diz que não estamos inconscientes dos planos de Satanás. É claro que o seu plano para destruir nossa vida
E se não conseguir fazê-lo, ele tentará pelo menos nos impedir de alcançar nosso potencial em Deus. Se ele não puder nos parar através de diferentes ataques e mentiras, ele certamente tentará ganhar uma vantagem sobre nós, tentando impedir que perdoemos os outros. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que ele os está testando para ver se eles são obedientes ou não. De que forma ele quer que eles sejam obedientes? Ele quer que eles afirmem seu amor e perdoem o homem que pecou. Como o inimigo pode ganhar vantagem sobre nós se não perdoamos aqueles que pecaram contra nós? Vamos ver as diferentes formas pelas quais o inimigo pode ganhar vantagem sobre nós através de nossa falta de vontade para perdoar. A razão 2. Precisamos perdoar para que não oremos contra nós mesmos. Orar contra nós mesmos? Isso seria ridículo. Oramos por nós mesmos, não contra nós mesmos. Quando eu ia à escola na Áustria, durante o ensino fundamental, tínhamos que nos levantar cada manhã e orar o Pai Nosso. A Áustria é um país com fortes raízes católicas, mas é composta em sua maioria de não cristãos. Milhares de pessoas oram o Pai Nosso regularmente, simplesmente porque aprenderam a fazer desde a infância. A maioria das pessoas já orou o Pai Nosso uma vez ou outra. Em Mateus 6,12, Jesus nos ensina que deveríamos pedir ao nosso Pai nos céus para nos perdoar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Um dia, quando eu fiz essa oração na escola, eu me senti convencido. Eu percebi que todo dia eu estava pedindo a Deus para me perdoar da mesma forma que eu perdoo os outros. Eu vi que se eu não estivesse disposto a perdoar os outros, eu estaria, na verdade, pedindo a Deus para não me perdoar, já que eu lhe pedi para me perdoar da mesma forma que eu perdoei aqueles que me ofenderam. Se eu não perdoasse completamente, eu estaria pedindo ao Senhor para não me perdoar completamente. Minha própria necessidade do perdão de Deus ficou clara para mim. Portanto, eu aprendi que a única opção que eu tinha era perdoar os outros também, já que não queremos orar contra nós mesmos. A palavra não nos dá outra escolha a não ser perdoar os outros também. A razão 3. Precisamos perdoar por causa da lei imutável da semeadura e da colheita. Há certas leis escritas no universo que não mudarão, quer creiamos nela, quer não. Podemos pular de um prédio bem alto, confessando e declarando, desde o momento em que pularmos até o momento em que batermos no chão, que não cremos na lei da gravidade. Mas isso não mudará o fato de que quebraremos a própria lei que escolhemos não crer. A lei não se enfraquecerá ou mudará através da nossa descrença. Ela permanecerá firme, porque é como Deus a criou para ser. A questão é, como essa lei da semeadura e da colheita funciona em relação a perdoar outras pessoas? Sabemos que Deus não nega bem algum, e Ele não toma como base as nossas obras para perdoar nossos pecados. Somos salvos somente pela fé na obra consumada da cruz. Contudo, uma vez que essa é uma lei espiritual que está em constante operação, se não perdoarmos livremente, experimentaremos seus efeitos negativos, colheita, em nossa vida. Colheremos relacionamentos rompidos com pessoas que amamos, solidão, separação e muitas situações semelhantes, incluindo enfermidades físicas. Há muitas provas médicas e científicas dos efeitos terríveis que a falta de perdão causa na saúde do corpo. O apóstolo Paulo nos fala de modo claro que colheremos o que plantarmos. Veja Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Ele usa palavras fortes ao nos dizer que se vivermos como se a lei da semeadura e da colheita não existisse, estaremos enganados e zombando de Deus.
A palavra no grego que é usada em Gálatas para zombar significa levantar o nariz ou desprezar alguém. Por que qualquer cristão sincero deveria escolher viver em engano e zombando de Deus? Ainda assim, não temos feito isso algumas vezes? Eu com certeza já o fiz. Podemos quebrar esta lei da semeadura e da colheita por não a entendermos ou por não estarmos cientes dela. Portanto, é importante lermos e estudarmos a palavra e permitirmos que o Espírito Santo ensine nosso coração. Precisamos estar cientes de que é enganoso crer que, porque temos uma revelação da verdade, já estamos andando nela. Há uma grande diferença entre saber a verdade e andar nela. Veja Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Podemos ser facilmente enganados pelo fato de que podemos não ver a colheita imediatamente. Mas não nos enganemos, a colheita certamente virá, mesmo que se atrase. Se tivermos o coração arrependido, sempre haverá graça suficiente. Estou confiante de que, antes de Jesus voltar, ele terá uma noiva pura e santa, sem mácula ou rugas de amargura e falta de perdão. A razão 4. Precisamos perdoar por causa do princípio imutável do reino de Deus. Quando Pedro veio até Jesus, ele lhe perguntou se deveria perdoar seu irmão até 7 vezes. Ele estava orgulhoso de si mesmo por estar disposto a perdoar tão generosamente. De acordo com um comentarista da Bíblia, os rabinos judeus daquela época ensinavam as pessoas a perdoar seus irmãos que pecaram contra elas 3 vezes. Pedro estava disposto a ir muito além e perdoar até 7 vezes. Como Jesus respondeu? Ele o elogiou por ser tão melhor que os rabinos? De forma alguma. Em vez disso, Jesus simplesmente lhe contou a parábola do reino dos céus. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 a 35, Jesus conta aos discípulos uma parábola para ajudá-los a entenderem a importância de perdoar os outros. A parábola era assim: um rei queria resolver suas contas com seus servos. Um servo lhe devia uma grande soma de dinheiro que ele não conseguia pagar. Ele implorou ao rei para ser paciente com ele. O rei teve misericórdia e o perdoou de toda a dívida. O servo, então, viu um outro servo que lhe devia uma quantia comparativamente menor. Quando ele não pôde pagar, o servo colocou-o na prisão. Quando o rei ouviu isso, ficou com raiva e jogou o servo que não pôde perdoar na prisão. Jesus concluiu sua história com as lúcidas palavras: assim o meu Pai Celestial também fará com cada um de vós, se do seu coração não perdoardes ao seu irmão as suas transgressões. Se quisermos viver no reino dos céus, a experimentar essa autoridade, precisamos também respeitar as leis imutáveis do seu reino. Precisamos entender que as leis do seu reino não mudarão para se encaixar em nossa situação, cultura ou época. Somos nós que precisamos mudar para nos adaptar às leis do seu reino. Os princípios deste reino são hoje os mesmos da época de Jesus, que Jesus contou a parábola. É um reino eterno, governado por um rei eterno que não muda. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 8. Entendendo a nossa própria necessidade de perdão. É da nossa natureza humana crer que o que outros fazem a nós é pior do que aquilo que fazemos aos outros. Muitas vezes justificamos o que fazemos, mas quando os outros fazem o mesmo, somos rápidos para julgar. Se pudéssemos ver a perversidade no nosso coração e as muitas vezes que o nosso Pai no céu teve misericórdia de nós, seríamos mais misericordiosos com os outros. As leis do reino são claras. Se temos recebido perdão e nos recusamos a perdoar os outros, não teremos desculpas. O próprio Deus vai nos entregar aos torturadores. Não nos enganemos, ao longo de toda a eternidade seremos incapazes de pagar pelos nossos pecados,
Nosso pecado merece a morte. Nossa única esperança é o reino eterno de Deus, onde podemos receber perdão como um dom através da morte de Jesus Cristo. Tendo recebido o dom livremente, temos que oferecê-lo também livremente àqueles que pecaram contra nós. Razão 5. Precisamos perdoar porque a falta de perdão nos envenena e nos causa danos. Quando se fala de falta de perdão, é perigoso menosprezar sua importância. Nosso coração ferido quer nos enganar, nos fazendo crer que isso não vai realmente nos afetar. Da mesma forma que apenas uma gota de corante em um copo de leite mudará a cor do copo inteiro, a falta de perdão afetará o nosso coração. Isso não afetará somente uma pequena parte da nossa vida, mas influenciará toda a nossa vida. Afetará nosso relacionamento com Deus, com os outros e com nós mesmos. Seremos incapazes de viver em uma paz real com Deus, com os outros e com nós mesmos se permitirmos que o veneno da falta de perdão permaneça em nossa vida. Algemados aqueles que nos feriram. É fácil para nós termos a falsa suposição de que, se nos agarrarmos à falta de perdão, vamos ferir ou punir aqueles que nos machucaram. Essa suposição é tão falsa como crer que, se bebermos veneno, causaremos dano ao nosso inimigo. A ilustração das algemas tem sido muito útil para mim. Se nos recusarmos a perdoar, nos algemamos as pessoas que nos feriram. Muitas pessoas a quem eu aconselhei ficaram chocadas com essa ideia. A última coisa que uma pessoa sã iria querer fazer é se algemar a pessoa que a feriu. O nosso instinto natural é evitar o perigo, a dor e as feridas. Não nos prendemos a isso. Se não liberarmos aqueles que nos feriram através do perdão legítimo vindo do coração, nos acorrentaremos a eles. Eles podem viver bem longe. Podemos nem sequer ter mais contato com eles. Eles podem até estar mortos, mas ainda estaremos algemados a essas pessoas se não escolhermos perdoá-las. Elas nos atormentarão em nossos pensamentos, nossas emoções e muitas vezes em nossos sonhos. Elas estarão sempre presentes e não importa o quão longe ou quão rápido fujamos, não poderemos fugir delas porque fizemos a escolha de nos algemarmos a elas. O perdão da nossa parte quebrará essas algemas e nos libertará. Maria quebrou as algemas. Em um lindo dia ensolarado, eu levei meus filhos ao lago para aproveitarmos um dia ao ar livre. Eu tinha um bote de plástico e decidi levá-lo ao lago. Conosco estava Maria, uma senhora de idade o suficiente para ser minha mãe. Conhecíamos Maria havia vários anos, porque ela e seu marido frequentemente visitavam a nossa igreja durante suas férias. Remamos ao lago naquele lindo dia de verão e conversamos sobre as coisas maravilhosas que o Senhor havia feito. Conversamos sobre o assunto do perdão e a história de Maria deixou uma impressão profunda para mim. Ela me disse que, quando era criança, seu padrasto periodicamente ameaçava molestá-la. Ela vivia em constante terror dele, até mesmo após ela ter se tornado cristã, estar casada e ter filhos. Pesadelos onde o padrasto dela a molestava a atormentavam. Não importava o quanto ela orasse, ela não conseguia se libertar desses pesadelos. Um dia ela conseguiu entender que ela precisava perdoar seu padrasto de todo o seu coração. Depois que ela decidiu fazê-lo, seus pesadelos pararam. As algemas foram quebradas e ela estava livre, perdoando a nós mesmos. Não é importante só perdoar os outros, mas também perdoar a nós mesmos. Todos nós pecamos e falhamos de várias formas. E o inimigo tentará nos manter em cativeiro com condenação, culpa e vergonha sobre nossos erros passados. Ele pode usar pessoas que vivem debaixo da lei e não pela graça para nos trazer em condenação. Se não aprendermos a perdoar a nós mesmos e seguir em frente, iremos
por nossa própria culpa, influenciar nosso futuro negativamente. Enquanto vivermos com falta de perdão com relação a nós mesmos, não permitiremos que o Senhor nos mude nas áreas que temos falhado. Uma vez que nos arrependermos, precisamos perdoar a nós mesmos. Assim como o Senhor nos perdoou, todos nós somos pecadores, mas Cristo é um Salvador incrível. Orgulho, a raiz da falta do perdão. Estávamos chegando ao fim da nossa conferência no Texas. Tivemos várias grandes reuniões ao longo do fim de semana quando pregamos sobre como sermos vencedores na vida. Uma das mensagens foi sobre como vencer a amargura e a falta do perdão. No final do culto, uma mulher veio até nós nos pedindo oração. Ela lutava para se perdoar pelas coisas erradas que havia feito. Mike, que ministrou comigo, disse à mulher que sua incapacidade de perdoar a si mesma tinha suas raízes no orgulho, pelo que ela tinha que se arrepender. Ele lhe explicou que é vaidade crer que qualquer pecado que cometemos é maior que o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos receber livremente o perdão por nossos pecados. Se o pecado não é grande demais para ele nos perdoar, então nós precisamos perdoar a nós mesmos também. Não importa o quanto ou com que frequência tenhamos falhado. O sacrifício que o nosso Senhor trouxe através da cruz do Calvário é suficiente para nos lavar de toda a injustiça. Veja 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Portanto, o fato de nos agarrarmos aos nossos erros do passado e não perdoarmos a nós mesmos quando Deus já nos perdoou, só pode ser resultado do orgulho. Ao lermos as epístolas do apóstolo Paulo, podemos ver repetidamente quão incrível essa revelação e entendimento da graça de Deus que ele tinha. Ele entendeu que somos incapazes de merecer o perdão pelo pecado. Antes do seu encontro com o Senhor, ele era um fariseu que havia tentado viver sua vida estritamente através da lei. Após seu encontro com Deus, ele estava tão ciente da sua iniquidade que chamou a si mesmo de principal dos pecadores. Veja 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele havia perseguido severamente a igreja de Jesus Cristo. Mas quando o Senhor tocou Paulo e lhe revelou a verdade do Evangelho, ele rejeitou a crença de que nossas boas obras substituirão nossas falhas. Ele recebeu o perdão completo do Senhor, deixou seu passado para trás e seguiu em direção ao alvo em Cristo Jesus. Veja Filipenses capítulo 3, versículo do 1 ao 14. A gente segue, mas para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou encerrá-lo por aqui e aí eu continuo num outro vídeo, porque é incrível esse livro sobre o perdão. Você precisa ler, para você não ficar amarrado em coisas do passado, igual ele falou ali sobre as algemas e sobre o veneno. Falta apenas 3. Eu vou continuar aqui, nem que você acelere o vídeo, que já está terminando, falta pouquinho. Vale a pena ouvir até o final. Vamos lá. O incrível milagre de Debbie. Era 1983 e eu vivia em uma pequena cidade no sul da Inglaterra. Eu estava em um último ano do seminário e estava pronto para me formar. Eu e Debbie estávamos noivos, sabendo que o Senhor havia nos chamado para servirmos juntos aos propósitos do seu reino. Nosso passado e criação foram muito diferentes. Éramos o oposto na maioria das coisas, mas tínhamos algo em comum. Queríamos servir ao Senhor, satisfazê-lo e ser obedientes a Ele em tudo. Enquanto nosso relacionamento crescia e começávamos a falar mais abertamente sobre muitas coisas, também conversávamos sobre o nosso passado. Seu pai havia deixado a família quando ela era jovem e sua mãe fez o melhor que pôde para criar 2 filhos. Aos 18 anos de idade, Debbie saiu de casa para ingressar na Força Aérea. Em sua busca por amor e aceitação, ela esteve em relacionamentos onde homens a usaram sexualmente e aos 20 anos de idade ela teve um aborto. Um dia, o Senhor prometeu a Debbie
que ele restauraria sua virgindade, já que o Senhor havia realmente perdoado seus pecados sexuais passados. Certamente ele poderia fazer esse milagre. Em 25 de outubro de 86, eu e Deb nos casamos na cidade de Graz, na Áustria. Após a recepção do casamento, dirigimos em direção ao leste e ficamos em uma suíte em um lindo hotel austríaco. Essa foi a noite em que Deb perdeu a virgindade. Deus fez um milagre e restaurou sua virgindade. Esse é o tamanho do amor e do perdão do Senhor. Ele não somente perdoou Deb de todos os seus pecados sexuais, mas ele também viu o desejo do seu coração e restaurou fisicamente a sua virgindade. Foi um dos momentos mais incríveis e sagrados da nossa vida matrimonial, derrotando as acusações do inimigo. Já que o Senhor nos perdoa completamente e não usa o nosso pecado contra nós, conforme discutido anteriormente, precisamos também perdoar a nós mesmos completamente. Precisamos nos libertar das mentiras do inimigo, da nossa alma, e libertar a nós mesmos de toda a culpa e vergonha por nossas falhas. Cristo pagou por nossos pecados de uma vez por todas, e isso é o suficiente. Precisamos transformar nossas feridas em cicatrizes e troféus da sua graça. Rick Watkins, um querido amigo meu que é missionário na Polônia, compartilhou como ele lida com a voz acusadora do inimigo. Quando ele peca e o inimigo joga acusações contra ele, ele não discute com o inimigo tentando menosprezar sua falha. Ele simplesmente diz ao inimigo que suas acusações são verdades. No entanto, o sacrifício de Jesus Cristo é completo e suficiente para pagar por todos os seus pecados. Ele confessou e recebeu perdão, portanto, nenhuma das acusações do inimigo é válida. O sangue de Jesus lidou com todas elas. Rick louva ao Senhor por suas misericórdias e seu coração magnífico que perdoa até mesmo o pecado mais desprezível. Ele declara o quão maravilhoso é o Deus que remove nossos pecados para tão longe quanto o leste é distante do oeste. E suas experiências é que quando as acusações do inimigo são usadas como uma ajuda no louvor a Deus, as acusações tornam-se impotentes e logo pararão. Andando em amor. A palavra nos diz que mesmo se andarmos na unção e no poder de Deus, tivermos fé suficiente para remover montanhas e tivermos revelações impressionantes, mas não tivermos amor, seremos nada. A Bíblia ampliada até diz que somos ninguéms imprestáveis. E se eu tiver poderes proféticos, dom de interpretar a vontade e o propósito divino, e entender todos os mistérios e verdades secretas e possuir todo o conhecimento, e se eu tiver fé suficiente para que possa remover montanhas, mas não tiver amor, o amor de Deus em mim, eu sou nada, um ninguém imprestável. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, tradução livre. Tudo o que fazemos tem que ser motivado pelo amor. Amar ao Senhor nosso Deus e nosso próximo como a nós mesmos é o maior dos mandamentos. Se realmente amarmos as pessoas e entendermos o quão destrutiva a falta de perdão é, inevitavelmente faremos um esforço para ajudá-las a perdoar. Pode haver pessoas que estão ofendidas conosco sem motivos. Ainda assim, o amor buscará um caminho para ajudar essas pessoas a chegar à libertação através do perdão. Oração respondida por Ed. Eu trabalho em uma escola e faz parte do meu trabalho ficar na rua todo dia direcionando o tráfego enquanto os pais trazem seus filhos. O diretor da escola me explicou as regras do trânsito e me pediu para reforçá-las. Alguns pais não gostaram dessas regras e continuamente tentavam quebrá-las. Ed era um desses pais. Em uma manhã, ele encontrou de carro no estacionamento, andou até mim com raiva e me disse sua opinião. Eu permaneci amistoso e simplesmente lhe informei que essas eram as regras da escola, colocadas pelo diretor, e eu tinha que reforçá-las. A cada manhã, enquanto eu direcionava o tráfego na rua,
Eu cumprimentava todos os pais com um sorriso amistoso e acenava para eles. Ed parecia nervoso e olhava para o outro lado quando eu cumprimentava. Isso aconteceu por vários dias. Então eu decidi orar por ele a cada manhã. Eu intercedi para que o Senhor o abençoasse, que lhe fizesse bem e lhe desse a graça de se livrar da sua ofensa com relação a mim, me perdoasse. Eu orei fielmente por muitas semanas. Eu me lembro claramente da manhã em que seu carro veio pelo mesmo caminho de sempre. Desta vez, em vez de olhar com raiva para o outro lado, ele sorriu e acenou de volta. Eu louvei ao Senhor por sua fidelidade e por responder à minha oração. Desde aquele dia ele me cumprimentou amigavelmente a cada manhã. Ai, que lindo! Que lindo! Tem algumas perguntas no final do livro, mas eu gostaria só de ler a oração no final, para você ler também, para você ouvir e repetir. Pai Celestial, eu te agradeço por me oferecer o teu perdão sem pedir nada em troca. Estou ciente de que sem o teu perdão, eu não poderia estar diante de ti, porque o Senhor é um Deus santo e eu sou um ser humano pecador. Eu entendo que é importante que eu perdoe todos os que pecaram contra mim. Eu também entendo que eu preciso perdoar a mim mesmo e deixar de lado todo o ressentimento que guardo com relação a ti. Ajuda-me a perdoar, assim como tu me perdoastes. Amém. Envie esse vídeo para alguém que você acredita que esteja precisando, ouça mais vezes, curte aí, compartilhe, é um vídeo que todas as pessoas precisam ouvir.